Esse canal não é indicado para pessoas sensíveis ou com algum tipo de problema emocional. Esse conteúdo pode ser considerado agressivo para essas pessoas. Assista por sua conta e risco. Não nos responsabilizamos caso lhe afete de alguma maneira. Sine qua non Produções. Fazer um pacto com o diabo para alcançar fama e imortalidade é um caminho sem volta. Conheça 7 pessoas que quiseram viver deliciosamente. Meu nome é Luiz César Rangel e você está em Eu Não Acredito. E se você pudesse conquistar toda a fama, a riqueza, o amor e a felicidade que desejasse? Todos os seus problemas e sonhos realizados em um só passe de mágica. Você só precisaria assinar um pacto com seu sangue ou sua alma e firmar um acordo com o diabo. O pacto com o diabo é um tema recorrente na literatura, no cinema e até mesmo na música. Realizar um pacto com o próprio Satã ou algum dos demônios sob seus domínios geralmente é uma troca. Você oferece algo e recebe um favor. Fama, fortuna, imortalidade, tudo isso é alcançável, mas o preço é alto. Na maioria das vezes, o diabo irá pedir sua alma em troca do que você deseja. Como em uma guerra entre o céu e o inferno, para ver quem tem mais almas, pelo que sabemos das histórias de fulano que vendeu sua alma ao diabo, o pai da mentira está ganhando descaradamente. De acordo com as lendas, existem várias formas de firmar um pacto. Apesar da moeda de troca mais conhecida ser a alma, às vezes o diabo também pode pedir algo mais. Seu primogênito, seus serviços, outra parte de si. Mas de onde isso surgiu? Como começaram essas suposições de que o diabo estaria tão interessado assim nas almas dos humanos que concederia desejos em troca? É difícil traçar um marco zero de uma superstição. Muita coisa pode ter se perdido desde os tempos mais remotos. E muito da documentação que temos hoje pode conter datas ou descrições que não condizem exatamente com o momento que foram produzidas, ou então terem nascido de relatos orais que rodavam entre círculos desde muito antes de serem anotadas e guardadas para a posteridade. Das pontes do diabo até as encruzilhadas, muita coisa aconteceu, mas podemos traçar uma linha do tempo de algumas histórias conhecidas para explicar como essa superstição foi passada para frente ao longo dos anos. Teófilo de Adana, ou Santo Teófilo, o penitente, foi um sacerdote do século VI de Adana, na Cilícia, um território na Ásia Menor, que hoje é parte da Turquia, e que ficou marcado como ser a primeira história de um pacto com o diabo. Mas por que um sacerdote faria um acordo com o inimigo do Senhor? Bom, para ter um lugar dentro da igreja. Conta-se que Teófilo era o arquidiácono de Adana, e foi escolhido por unanimidade para ser bispo. Na hierarquia da Igreja Católica, o arquidiácono está abaixo do bispo e é relegado a ele o papel de tomar conta de uma parte da diocese. Mas, tão humilde que era, Teófilo recusou o convite e manteve sua posição como arquidiácono. Tudo mudou, porém, quando novo e mal intencionado bispo chegou à diocese e quis remover Teófilo de sua posição.
Teófilo se arrependeu de ter sido humilde e procurou um necromante para ajudá-lo em sua vingança. O necromante estabeleceu o contato com Satã, que ordenou que Teófilo renunciasse a Cristo e à Virgem Maria, assinando o pacto com seu próprio sangue. Teófilo obedeceu. O problema é que Teófilo era um homem de Deus e temia pelas consequências de um pacto desses. Então, rezou para a Virgem Maria e passou 40 dias de jejum. Maria apareceu para ele, e depois de um belo sermão que, infelizmente, não ficou gravado na história, disse que intercederia para ele com Deus. Mais 30 dias de jejum e Maria apareceu novamente, dizendo que Teófilo estava absolvido. Mas o diabo é ardiloso e não gosta de perder. No dia seguinte, Teófilo acordou com seu contrato em cima do peito. Aterrorizado, o levou até o bispo de direito, que queimou o contrato. Teófilo, então, morreu de alívio por ter seu contrato destruído. A história de Teófilo ganhou muita importância, e muito pelo fato da Virgem Maria ter intercedido a seu favor. Sua história foi o tema de um poema de Gautier de Coincy, no século VII, que se tornou uma peça de Rutebeuf, no século VIII. Além disso, algumas esculturas e pinturas apresentam a lenda de Teófilo. Uma delas, na França, é mencionada por Marcel Proust em seu livro No Caminho de Swan. Acima de Teófilo de Adana, talvez esteja Fausto na categoria personagens que fizeram pacto com o demônio, entraram para a cultura popular e ficaram famosos. A lenda de Fausto já figurou entre músicas, livros, pinturas, filmes e até serviu de referência para muitos outros pactos com o diabo. Mas vamos do início. Johann Georg Faust, que viveu entre o século XV e XVI, foi um astrólogo, alquimista e mago itinerante na Renascença germânica. Precisamos separar o Fausto histórico do Fausto personagem. O maior problema aqui é que, graças à sua história estar tão intrinsecamente ligada ao seu personagem, pouco se sabe sobre os acontecimentos reais da vida de Fausto. Por muito tempo, até duvidou-se que sua figura histórica realmente existiu, mas há registro da personagem de Dr. Faust por Bamberg e Gnost, Nuremberg, Tübingen e Münster, entre outros. Nas duas primeiras, Fausto estava fazendo horóscopos. Na terceira, Fausto foi expulso após algum tempo, e em Nuremberg, Fausto nem entrou. Mas a partir de Tübingen, a sorte parece ter melhorado, e o professor Joaquim Camrios afirmou que Fausto era um respeitável físico e astrólogo. Fausto de Rembrandt, o Fausto histórico, morreu em uma explosão de um experimento alquímico em 1540 ou 1541, em Staufen, na Alemanha. Mas é nesse ponto que nasce o Fausto personagem. Em 1587 é publicado um chapbook, livros curtos, semelhantes aos Penny Dreadfuls e aos Zines, dados nas devidas proporções e contextos históricos. Intitulado História von der Hohenfausten, de Johann Spies, os pecados de Fausto eram contados ao público. Ao ser traduzido para o inglês, chamou a atenção de Christopher Marlowe, que publicou o livro A Trágica História do Dr. Fausto, em 1589. Nela, Marlowe mostrou um Fausto adepto da magia renascentista. O livro de Marlowe retorna à Alemanha, enquanto o livro de Spies é reeditado e republicado no século XVIII, sob o título de Faustbuch, de Christian Heimann, e é esta edição que Johann Wolfgang von Goethe lê quando jovem. E é ela quem inspira a escrever Fausto, o poema trágico que narra a vida do Dr. Fausto ficcional, que encontra Mefistófeles. É esse personagem, através das palavras de Goethe, que fica mais conhecido.
Sua relação com Mefistófeles fez surgir uma incrível gama de trabalhos derivados, de peças de balé e óperas a personagens, de quadrinhos e animes. Sem dúvida, é a relação de Fausto e Mefistófeles que auxiliou a inserção do pacto com o diabo na era moderna. Em alguns casos, o pacto com o diabo está ligado diretamente à feitiçaria e bruxaria. A lenda do Papa Silvestre II, originalmente chamado Gilbert de Aurillac, que esteve responsável pela Igreja Católica na virada do século V para o século VI, conta que o cristão foi acusado de aprender bruxaria enquanto estudava matemática e astrologia. Gilbert, dizem as histórias, também possuía uma cabeça de bronze capaz de responder a algumas questões, resultado de um pacto entre ele e um demônio feminino chamado Meridiana. Apesar da história de Gilbert ser pouco conhecida e comentada fora dos círculos dos estudiosos, um outro sacerdote, supostamente um feiticeiro poderoso, foi acusado e morto graças a uma denúncia, e sua história foi difundida entre a literatura, o teatro e o cinema. Urbain Grandier, um padre católico de Loudun, na França, foi acusado de bruxaria e queimado em praça pública. Urbain Grandier, em 1632, um grupo de freiras ursulinas denunciaram Grandier por bruxaria, afirmando que o padre havia enviado o demônio Asmodai e alguns outros para realizarem atos e maldades contra elas. Uma das explicações para a denúncia é de a irmã Jeanne Desarches era obcecada por Grandier e, tendo sido rejeitada, utilizou essa arma para se vingar, destruindo sua reputação. Mas a lenda sobre Grandier ser um trabalhador de Satã permaneceu por ali. Oliver Reed, como Urbain Grandier, fez sucesso no filme Os Demônios, de 1971. A história de Grandier é contada no livro Os Demônios de Loudun, de Aldous Huxley, e o filme Os Demônios de 1971, dirigido por Kent Russell. Também foi tema de músicas de bandas como Elvel King e Morbid Angel, e de duas obras de Alexandre Dumas. Até aqui, podemos perceber que o diabo tinha uma predileção por clérigos, seja para manter seus trabalhos na igreja, subir na hierarquia cristã ou simplesmente corromper uma boa alma. Nada mais agradável para o diabo do que transformar um servo de Deus em um relicário de maldade. Mas, a partir da história de Tartini, esse importante compositor e violinista de Veneza, que viveu entre 1692 e 1770, podemos dizer que o diabo se voltou a outro talento da alma humana, as artes. Antes de Tartini, houve um pintor chamado Christopher Hazarman, que viveu entre 1650 e 1700, que, reza a lenda, assinou não somente um, mas 2 pactos com o diabo. Pouco se sabe sobre a história de Hazarman. Apenas se sabe que, em 1677, cada vez mais ansioso, foi atrás de um exorcismo para desfazer um dos pactos. Para guardar os detalhes do exorcismo, um manuscrito foi preservado, chamado Troperham Marian Celense, parte escrito em latim, parte em alemão. O documento foi redescoberto em 1920 e Sigmund Freud foi o primeiro a analisá-lo em um artigo chamado, abre aspas, Uma Neurose Demoníaca do Século XVII. Fecha aspas. Outros pintores devem ter tido histórias semelhantes, mas aparentemente o diabo gostava mesmo era de música. Como mencionado, Tartini era um compositor de Veneza. Acreditava-se que Tartini teria composto a sonata para violino em sol menor, conhecida por aí como Sonata Trinado do Diabo, após o próprio,
em rabo e chifre, ter aparecido para ele. De acordo com a história, Tartini estava muito para baixo depois de ver um outro violinista tocar muito melhor que ele, se tornando recluso e desesperado, praticando por mais de 12 horas por dia. Conta-se que certo dia, então, o diabo apareceu e lhe estendeu a mão. O diabo disse que poderia fazer Tartini famoso, desde que desse sua alma. Mas Tartini queria saber como ele faria isso. O diabo, então, tocou a famosa sonata. Quando acordou, Tartini ainda se lembrava dela, mas não conseguia tocá-la como o demônio. Esta foi sua música mais famosa, apesar da tristeza de Tartini, que se seguiu durante toda a sua vida. Ele jamais conseguiu tocar a sonata da forma que o diabo tocou para ele naquele pesadelo. Pouco depois da morte de Tartini, nasceu Niccolò Paganini, em 1782, outro violinista e compositor que, acredita-se, trocou sua alma com o diabo para poder ser um instrumentista incrivelmente talentoso. Mas na história de Paganini, ele pouco tem culpa. Os boatos sobre seu pacto com o diabo surgiram somente por sua prática rígida e suas proezas, que muitos acreditavam serem sobre-humanas. No caso de Paganini, tudo não passava de prática, mas muitos acreditavam que o pacto era real. Quando o músico morreu, os padres não queriam nem enterrá-lo no solo sagrado da igreja. Ainda nesse final do século XVIII, nasce outra estrela, Philippe Mozart, um astro internacional fazendo concertos por onde passava, tanto para classes altas quanto para classes mais baixas. Estudiosos afirmam que ele foi um dos responsáveis pela disseminação da música clássica pela Europa. Mas Mozart era um cara excêntrico. Seu jeito de se vestir, a forma como tocava e o jeito que se portava em público dizia muito sobre sua personalidade, o que hoje poderia ser visto como uma personalidade de astro de rock. Naquela época era somente estranho e um pouco vulgar. Então podemos imaginar que não demorou muito para Mozart ser o novo queridinho do diabo. Diferente de Tartini, Paganini e Mozart não foram os responsáveis pelo boato do próprio pacto. Quais dos pactos são reais? Todos? Nenhum? O que nos interessa aqui é a história. Mas de todos os músicos que afirmaram ter feito pacto com o diabo, um dos maiores responsáveis pela lenda se espalhar como fogo em pólvora foi Robert Johnson. Johnson nasceu em 1911 no Mississippi. Sendo um rapaz negro no início do século XX, ainda mais no Mississippi, as coisas não eram fáceis para o jovem Robert, que se mudou frequentemente até 1929. Em 1929, Johnson é retratado como um péssimo guitarrista, nesta época retornando para um local próximo de onde nasceu. Johnson aprendeu algumas técnicas com Isaiah Ike Zimmerman. Reza a lenda que o próprio Ike aprendeu a tocar guitarra de alguma forma sobrenatural visitando cemitérios à noite. Johnson ficou esse período meio distante e, quando retornou para o Mississippi, estava tocando muito melhor do que jamais havia tocado antes. Um dos conhecidos de Johnson na época, Sam House, outro músico de blues, e uma das pessoas que se lembram de Johnson como um garoto que não sabia tocar nada, acabou auxiliando na ideia de que o pacto era real. Após algumas entrevistas feitas por pesquisadores do blues, Johnson morreu em 1938 e de 1932 até sua morte viajou como um músico de blues itinerante. De todos os nomes citados, com exceção de Fausto, Robert Johnson é a maior lenda ligada ao pacto com o diabo. Sua influência na música foi gigante e sua história ajudou a semear no século XX o tema da barganha com o demônio na cultura popular.
O documentário O Diabo da Encruzilhada fala um pouco sobre a sua história e como o personagem já foi citado entre filmes e séries de TV, como Supernatural. Enfim, se o pacto com o diabo realmente existe, na atual situação, pelo menos do povo brasileiro, se fosse verdade, muita gente estaria rica e o diabo faturando em almas, e é exatamente por essas e outras que eu digo que, em relação à barganha com o demônio, eu não acredito.